13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. As cidades e os livros, uma ação do Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria da Cultura e do Ministério da Cidadania. Boa noite, mais um Cultura-se começando aqui na tela da sua TVC, direto do nosso cantinho especial na 13ª edição da Bienal Internacional do Livro. E olha só, são muitos os autores e obras literárias que retratam as muitas formas e a presença da alimentação e também o de comer. E esse é um dos temas que também estão sendo trabalhados, estão sendo abordados aqui na 13ª edição da Bienal Internacional do Livro. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo no nosso programa especial de hoje o pesquisador e professor Ricardo Elesbão. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Vamos falar então, professor, de que forma então, que a literatura ela pode contribuir para identificar, esses hábitos e assim também como as suas regiões também. Na verdade, assim, muitos romances brasileiros e principalmente os romances mais regionais, eles todos fazem referências, mesmo em obras de não ficção, retratam épocas e por retratar épocas, retratam os costumes alimentares e se resgata informações interessantes sobre aquele momento da história nesses romances também. E falando da pesquisa do professor, qual o senhor se voltou para a pesquisa do escritor José Lins do Rego, né? Isso fala um pouco pra gente. A ideia da Bienal aqui foi montar durante a semana uma conversa com algumas pessoas associadas a estados diferentes. Eu sou paraibano, então a ideia era ler um trecho de um livro que relatasse algo associado à alimentação. A escolha foi Zé Lins do Rego, um dos principais autores brasileiros e paraibanos, que trata do início do século passado, onde os engenhos brasileiros todos estavam em decadência, oriundos principalmente da entrada na Holanda na produção de açúcar. Então, nesse momento, tem muitas coisas peculiares que são associadas à nossa alimentação. E qual a importância da gente ter esse olhar diferente para a literatura, buscar na literatura esses hábitos, essa forma de se alimentar? O que a gente aprende com isso, professor? A gente resgata muita história, muita informação. Por exemplo, apesar de a gente poder, em dado momento, achar que engenho e escravos e fim do ciclo da cana-de-açúcar não tem a ver com bacalhau, mas, por exemplo, tem. Bacalhau, à época, era comida de pobre, era uma comida salgada que as pessoas, tanto os escravos quanto os trabalhadores de campo, levavam para o campo salgado, porque ele não ia se estragar, aquele sal conservava, e era comida com farinha. Assim como, que é um assunto bem interessante, associado até o Ceará, a carne de charque, à época, se chamava Ceará, ou carne do Ceará, por causa da produção de charque aqui no estado do Ceará. Então, assim como o bacalhau seco, salgado, era usado pelos trabalhadores de campo. E dentro da sua pesquisa, o que é que o senhor conseguiu identificar desses costumes, dessa época, baseado na obra do O Menino do Engenho, do José Lins do Rego? O Menino do Engenho retrata o início vamos dizer assim, da decadência dos engenhos, a história de uma criança que perde a mãe, assassinada pelo pai, e aos 4 anos volta para o engenho onde o avô mora e é cuidado por um tio. Então, nesse momento, ele passa a ter contato, ele vem da cidade grande, ele passa a ter contato com ex-escravos, com a comida associada à cana-de-açúcar, a comida associada ao interior, a rapadura, melaço, essas coisas que são típicas dessa época. Assim como mesmo produtos de milho, cuscuz e outros produtos. A narrativa envolve a história do encontro da criança com o engenho, os primeiros contatos dele com a natureza, com os rios, com as coisas, é muito interessante. E a sua vivência de pesquisa não tem muito a ver com a literatura, é outra área completamente diferente. Na verdade, minha vivência minha formação tem a ver com alimentos. Eu sou de formação agrônomo e gastrônomo e tenho doutorado em ciências de alimentos. Mas a vida toda eu trabalhei com valorização de produtos regionais. E esses produtos regionais vêm da tradição de uso, Mesmo frutas como caju, abacaxi e outros que se faz aluá, tal, isso vem de dezenas e centenas de anos atrás. Existe inclusive um livro muito interessante
Gastronomia do século XVI, Delícias do Descobrimento. Ali se relata toda a história de como os europeus, os portugueses, começaram a substituir os alimentos que eles tinham lá, por exemplo, peras, maçãs, por abacaxis, goiabas e frutas daqui do Brasil, assim como passaram a utilizar as aves brasileiras em substituição a fazão, a outros produtos que eles consumiam na Europa, né? Tudo isso está registrado por quem esteve aqui no início do descobrimento, no século XVI. E, professor, como é que você avalia, né, a importância de um evento como esse, né? Como é que você avalia quando você chega e encontra, né, essa quantidade de estandes, essa quantidade de pessoas, quantidade de leitores, de escritores, de livros, qual é a sensação que dá? Eu acho fabuloso isso continuar dessa forma. Eu já tinha tido outras experiências na própria Bienal aqui do Ceará, e é um momento ímpar, inclusive nesse momento onde muito se fala de livros de uma forma, em dado momento, até pejorativa, ou mesmo com o crescimento dos livros digitais, né? Sim. Eu jamais vou deixar de lado um livro físico para ler um livro digital, mas entendo quem lê, né? É uma forma mais prática, às vezes, de acumular coisas, mas enfim, estar passeando por essas ruas aqui é uma coisa que é fantástica. E você vê hoje, por exemplo, é um dia que várias escolas estão aqui, você vê um monte da meninada, todos os cursos de fundamental e secundário hoje continuam usando os paradidáticos, né? O Ceará é um importante produtor de paradidáticos, inclusive associado à cultura popular, né? Muitos cordelistas cearenses produzem textos que hoje estão não só aqui, mas no Brasil inteiro, fazendo parte de livros paradidáticos. Isso é fenomenal. Então vamos convidar todo mundo de casa ainda, que ainda dá tempo de conferir aqui a Bienal Internacional do Livro do Ceará até o dia 25 de agosto, 10 da manhã até às 10 da noite, a entrada é gratuita. Professor, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa de hoje. E a nossa querida repórter Camila Lima continua percorrendo Fortaleza para mostrar alguns dos principais espaços de literatura e de leitura aqui da nossa cidade. Confere aí. Para se formar um bom leitor, é preciso, antes de tudo, criar hábito. Abrir um livro e se encantar pelo enredo pode ser um caminho sem volta. Mas para que esse fenômeno aconteça, é necessário que o acesso aos livros seja garantido. Os bairros Mondubim, Janguruçu e Barra do Ceará podem contar com as bibliotecas da Rede Cuca, que hoje recebem, cada uma delas, em média, cerca de 1.500 pessoas por mês. A gente vem sempre trabalhando no sentido de democratização da leitura, né? Então, espaços como as bibliotecas que ofertam, né, projetos que fomentam a leitura, despertam o gosto dos jovens, é de suma importância porque eles começam a ter esse contato, né? Normalmente as crianças que frequentam o equipamento, eles não tem esse contato dentro do seu ambiente familiar e dentro das bibliotecas da Rede Cuca acaba sendo o seu primeiro contato. Então, a gente busca sempre estratégias, né, para poder os projetos e os livros, as leituras que a gente propõe dialoguem não só com o seu contexto social, mas também com o seu interesse, né, para poder realmente captar novos leitores. Além dos livros, os espaços contam com acesso à internet, mas para logar há uma contrapartida. Antes, meia horinha de leitura. Antes tem que fazer os 30 minutos de leitura, que foi também uma forma que a gente encontrou deles tirarem também um tempinho para pegar um livro, né? E não ficar só esperando de dar o seu tempo, porque o fluxo para a internet é grande. Então, uma forma que a gente fez também de organizar o tempo. Antes, vamos ler um pouquinho, né? E você escolhe o que você lê. Pode ser uma revista, pode ser o jornal, pode ser o livro, né? Só leia, né? Só leia. Outro espaço disputado por aqui é a Gibiteca. Criado em abril deste ano, o projeto busca captar a atenção dos pequenos leitores através dos quadrinhos. A Rede Cuca Barra, ela atende todo o público jovem, mas também, principalmente, crianças. Então, nossas atividades, elas são todas voltadas para esse público também. Então, a gente trabalha muita hora pintada, com temas diversos de acordo com o mês que a gente deve estar trabalhando.
A gente também trabalha muito em cima do nosso espaço recém-inaugurado, que é a Gibiteca. Então, Turma da Mônica, super-heróis, todas essas linguagens que são mais fáceis deles entenderem. Então, a gente procura fazer atividades que essa linguagem seja mais fácil para o entendimento deles. E nas grandes cidades, como Fortaleza, o desafio de formar público leitor é grande. Mas se organizar, disponibilizar e incentivar direitinho, todo mundo lê. Tu vem quantas vezes na semana pra cá? 6 vezes. Todo dia tu vem pra cá? Todo dia. Quais os teus livros prediletos? Diário de Banana, Turma da Mônica Jovem, Percy Jackson, o livro de Libras, os quadrinhos aqui e o livro de esporte. E o que te chama a atenção assim num livro, né? Qual o teu sentimento assim enquanto tá lendo? Por que tu gosta de ler? Porque eu gosto de movimentar minha imaginação. Bem bacana essa matéria, valeu Camila, e não sai daí, que daqui a pouco eu volto com mais Cultura-se especial direto da 13ª edição da Bienal Internacional do Livro. Eu volto já.